Então, Hélio, como que nasceu o seu amor pelo cinema? Nasceu muito cedo, eu tinha uns 7, 8 anos de idade, aqui em Gurupi, e porque tinha o Cine Teatro Boa Sorte, aqui em Gurupi, e era perto da minha casa. E aí eu vi muitos filmes nesse cinema, né, domingo à tarde, matinê, vesperal, essa coisa. E depois eu quis fazer cinema também, né? E aí eu juntei com uns amigos e a gente resolveu fazer um cinema na minha casa, na casa do amigo e tal, que era uma caixa de sapato com uma lanterna, né? E a gente projetava umas imagens na parede, né? A gente pegava papel de cigarro, aquele plásticozinho de fora do cigarro, emendava um no outro e fazia uma fita de cinema, digamos assim, né? Aí a gente desenhava em cima, chupando dos gibis que a gente comprava, Tio Patinhas, Tex, Tarzan, Zorro, esses eram os principais, né? E aí a gente fazia o cineminha, né? Apagava as luzes e tal, e ligava a lanterna e projetava as imagens na parede. E eu pensei assim, eu quero fazer cinema, eu quero mexer com isso, né? Inicialmente eu pensei, eu quero ser ator. Aí comecei a fazer teatro aqui também em Gurupi, nos anos 70 ainda e tal, porque era o que a gente podia fazer, né? Eu queria fazer alguma coisa nessa área e fiz o que pude fazer, o que estava ao alcance. Fui fazer cinema, esse cinema de caixa de sapato, e também fazer teatro. Sim, e como que eram os filmes lá que vocês assistiam no Cine Teatro Boa Sorte? Eles eram dublados, legendados? Você tem essa recordação? Tenho todos os filmes legendados. Eu não sei, eu tenho a impressão que naquela época não tinha ainda filmes dublados ainda, sabe? Não tinha. Até porque os filmes vinham todos, não é como hoje, que são cópias digitais, né? Eram rolos de filmes desse tamanho assim. Cada filme eram 5 latas em média, né? Eu via chegando os filmes lá no cinema. E também eu subi algumas vezes lá na cabine para ver, né? Curioso, né? Cada filme tinha 5 latas grandes, assim, deixa-me assim as latas de filme, né? Para um filme de 1h30. Quando o filme era mais longo, eram 6 latas, 7 latas, né? A maioria dos filmes era de faroeste. A maioria de faroeste. Filmes de amor também. Dio, Como Te Amo. Quem é mais velho conhece essa música. Dio, Como Te Amo, então, né? Italiano, né? Gigliola Cinquetti, uma cantora famosa da Itália, e fez um filme que ficou muito famoso. E é isso. Em Gurupi teve um filme que fez muito sucesso, chamado A Colina do Amor Eterno, que todo mundo dessa época lembra desse filme, porque o cinema inteiro chorava, sabe? Todo mundo chorava. A gente olhava para trás assim, só via gente chorando, sabe? Né? E esse filme virava e mexia e ele voltava para Gurupi. De repente, de novo em cartaz, sim, A Colina do Amor Eterno. Ia todo mundo de novo para o cinema, sabe? É um filme colombiano, né? Até comentei sobre esse filme com o Amasta, o prefeito lá, ex-prefeito de Palmas. Aí ele até ficou emocionado com isso, porque eu lembrei desse filme, porque ele também viu esse filme lá na Colômbia, quando ele era menino, e aí ficou emocionado com a lembrança e tal. O Cine Gurupi, aliás, Cine Boa Sorte, depois virou Cine Gurupi, tinha uma coisa interessante, a tela tinha meio que um rachado no meio da tela, sabe, do filme, do cinema, sabe? Você imagina por quê? Não consigo imaginar. Alguém que não era muito acostumado com o cinema, aí num filme de faroeste, acho que o bandido ou o mocinho apontou a arma, né? Aí ele atirou alguma coisa na tela. Pá, opa, pra mim não, me meteu uma pedra, uma coisa assim, e fez um buraco na tela. Ficou muitos anos esse buraco na tela lá, sabe? Um rasgado, aí costuraram e ficou aquele remendo, né? Outra coisa do Cine Boa Sorte, que eu me lembro muito, é que tinha muito morcego, sabe? Porque era um prédio fechado, muito escuro e tal, então tinha muito morcego, dava muito morcego ali. O pessoal até brincava, quando não tinha filme, aí dizia assim, que filme que é hoje? Hoje é Morcego a Jato. Aí todo mundo sabia, porque não tinha filme, né? Morcego a Jato. Outra coisa que eu me lembro muito do Cine Boa Sorte é que naquela época não tinha TV em Gurupi, tinha só o cinema, né? E a gente via filmes, ou ouvia rádio, ou ouvia som nas radiolas, música, mas o gibi fazia muito sucesso. Então tinha gibi do Zorro, do Tarzan, do Tex, além do Walt Disney, né? Tio Patinhas, Pato Donald, Mickey, né? Então, aquele lugar ali, o dia inteiro e na hora dos filmes, era um ponto de encontro onde as pessoas trocavam gibis, né?
eu levava os meus que eu já tinha lido e trocava com os seus que você já tinha lido, mas não tinha lido os meus. Aí a gente trocava os gibis. Então tinha esse comércio lá na porta do cinema. E isso acontecia o tempo todo, durante o dia, à noite, na hora dos filmes, tinha essa troca de gibis. Uma coisa bem interessante que eu acho. E filmes brasileiros, vocês assistiram lá no Cine Boa Sorte ou não? Eram muito raros, né? Muito raros, muito raros. Só do Mazzaropi. O Mazzaropi passava todos. Passava também, deixa eu ver, Mazzaropi. Passou uns filmes de um goiano chamado João Benio, que depois eu conheci em Goiânia quando eu fui estudar lá em Goiânia. Até fiquei amigo dele. Ele fez 3 filmes nos anos 70. Chamava O Azarento, Um Homem de Sorte, Simeão Boêmio. Esses 2 filmes vinham aqui em Gurupi e lotavam o cinema, fazia muito sucesso. Era um filme goiano, filmado em Goiânia. Goiânia e Pirinópolis. Filmes brasileiros, o que mais? Aí depois veio a pornô chanchada, né? Sim. Que eu não sei se vocês tiveram conhecimento disso, tem conhecimento disso. É um modelo, um formato de cinema no Brasil que misturava a comédia com um filme, digamos assim, erótico e tal, né? Então era um filme erótico cômico, né? A pornô chanchada, né? Que fez muito sucesso no Brasil nos anos 70. E aí passava muito no Cine Boa Sorte. No Cine Boa Sorte talvez não muito, mas depois quando virou Cine Gurupi, já de 75 para 80, eu fui embora de Gurupi em 79, no final do ano. Rodava muito pornô chanchada. No Brasil inteiro, virou uma peste, assim, a pornô chanchada, então rodava muito lá. Filmes brasileiros, acho que só isso mesmo. Eu acho que tem mais coisa que eu não estou lembrando de filme brasileiro que passava lá, viu? Se eu me lembrar, depois eu te falo. Tudo bem. Mas eu lembro da pornô chanchada e do filme do Mazzaropi e esses do cineasta goiano, o João Benio. E filmes mudos? Passou algum filme mudo? Chegou algum filme mudo aqui? Não. 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 Não chegou, não. Eu não me lembro quando que o cinema foi construído. Você tem essa informação? Eu ainda estou pesquisando ainda. Parece que no início dos anos 60 que iniciou as atividades, 63 mais ou menos, segundo o professor Robertão, que eu conversei com ele, ele falou, não, parece que as atividades começaram em 63, 64. Então a construção deve ter acontecido no início da década de 60. Sim. Creio eu. Ele conhece bem o Robertão. Então, nesse começo eu não participei, eu era muito pequeno, eu nasci em 63. E eu nasci em Porto Nacional e aí com uns 3, 4 anos é que eu vim para Gurupi. Então esse começo eu não peguei. Eu não sei se passou filme mudo, mas eu acho que não, porque já era anos 60, meados dos anos 60, então não rodava mais filme mudo nos cinemas, né? Entendi. E você, como cineasta, você se inspira em algum diretor de cinema famoso, tipo o Tarantino, o Darling, ou diretores brasileiros que você possa contar pra gente? Todo mundo que faz cinema tem algumas inspirações, alguns diretores que inspiram, né? Eu tenho vários, todos têm vários, né? Nem dá para dizer qual que me inspira mais. Glauber Rocha, brasileiro. Americano tem Orson Welles. Stanley Kubrick, que na verdade é britânico, né? O Buñuel, o espanhol que fazia os filmes surrealistas, me inspira muito. Dos atuais, o Tarantino é o que eu mais gosto, assim, um dos que mais me inspira é o Tarantino, assim, porque tem uma história interessante. O Tarantino nunca estudou cinema. É um cara que só viu filmes demais. Ele era um cara meio pobretão, então ele não podia fazer muita coisa, tal, então ele ia para o cinema e televisão. Então ele viu filme demais, então é por isso que ele é muito bom para fazer filme, porque ele conhece tudo de cinema, o Tarantino. Então tem muitos cineastas bons que me inspiram, o Antonioni da Itália, se eu me lembrar depois de outros nomes eu te falo também, mas são tantos nomes de cineastas bons, né? Você falou sobre os filmes surrealistas e você mostrou um pedacinho de um que você produziu na década de 80. Como é que as pessoas compreenderam esse tipo de filme naquela época? Foi, assim,
Como que foi a aceitação? Você fala do cinema surrealista como um todo? Isso. Não, da sua produção, sim, aqui para nossa região. Esse tipo de filme ele roda em circuitos alternativos, são os chamados circuitos de cineclubes. O que é um cineclube? São clubes só de pessoas amantes do cinema, né? Um grupo que se reúne, que gosta de cinema e vão ver filmes, normalmente filmes que não são exibidos no cinema comercial. Então, esse tipo de filme normalmente faz muito sucesso no circuito de cineclubes. E cineclubes existem no mundo inteiro, né? É dos cineclubes que saem os grandes cineastas, porque é uma escola, né? Quando eu fui para Goiânia estudar, eu queria fazer cinema, mas não tinha faculdade de cinema em Goiás, né? Então, o que eu pensei? Bom, então vou estudar coisas que têm a ver com cinema, que possa me ajudar depois quando eu vier a ser um cineasta, né? Eu pensei, que curso que eu posso fazer aqui, já que não tem cinema? Aí eu entrei para o curso de História na Católica, na Universidade Católica de Goiás, estudei um tempo lá. Aí depois passei para Filosofia na Universidade Federal de Goiás. Aí depois eu pulei para o curso de Rádio e TV, depois para o curso de Letras. Então eu fiquei bebendo nas fontes. Então eu fiquei 6 anos na universidade, não me formei em nada, mas eu bebi nas fontes. Eu realizei o meu projeto, eu queria beber nas fontes, eu queria buscar subsídios para a minha formação, né, de futuro cineasta, e eu fiz o que eu pretendi. Eu fui em vários cursos e ficava muito também participando de outros cursos, de seminários, de congressos, buscando conhecimentos fora do curso que eu estava, né. É isso. E os filmes surrealistas, normalmente, é para esse circuito de universidade, de cineclubes, que é um pessoal que está ou estudando cinema, ou que gosta muito de cinema, ou que já está enjoado de filmes tradicionais, são chamados filmes naturalistas, realistas naturalistas, que é o modelo que Hollywood faz muito e exporta para o mundo inteiro, né? Então são esses circuitos. Então existem os circuitos. Então o meu foi feito também para esse circuito de cineclubes. Ele nunca foi exibido em lugar nenhum, a não ser nesses circuitos de cineclube. Há 2 anos atrás, no final de 2017, esse meu filme, que você viu um trecho de hoje, Cinzas da Quarta-feira, ele foi visto num festival lá em Goiânia, porque tem uma galera de Goiânia nova que quis resgatar o pessoal das antigas, embora eu não seja muito velho. Não seja muito velho, né? Mas queria resgatar a galera mais antiga de Goiás, dos anos 80, que eu sou dos anos 80 em Goiás, né? E aí ele buscou alguns filmes para uma mostra específica lá em Goiânia, num festival de Goiânia, em dezembro de 2017, novembro, dezembro. E aí nesse festival tinha uns cineastas cubanos que promovem um famoso festival de Cuba chamado Festival do Novo Cinema Latino-Americano. É um festival muito famoso, desde os anos 60 que ele acontece. É um festival que é muito desejado pelos cineastas do mundo inteiro. E não é um festival que só exibe filmes de cineastas alinhados com o governo de Cuba, não. Passa filme do mundo inteiro, americano, francês, em todo lugar. Passa filme lá. Então, nesse festival de Goiânia, tinha esses caras desse festival, e aí se interessaram por esse filme. Olha só, foi a primeira vez que alguém assim importante, ou né, com um negócio maior, se interessou por esse filme que eu fiz em 84, ou seja, tem o quê? 30 e tantos anos nesse filme, né? Tem 39 anos. Não há assim, eu sou péssimo matemático quando eu estou sendo gravado, sabe? Porque não raciocínio direito para matemática, né? Mas é um filme que tem uns 34 anos, né? E foi visto poucas vezes, por poucas pessoas, em alguns cineclubes e tal, mas agora, há 2 anos atrás, foi parar num festival importantíssimo, que é o de Havana, né? E segundo me falaram, o pessoal gostou. Porque quem estava lá é um pessoal também que gosta de cinema, muitos críticos de cinema do mundo inteiro e tal, e viram esse filme lá. É isso. Nossa, muito bacana. Você falou sobre os filmes surrealistas, eu já vou pegar um gancho para falar da indústria cinematográfica hoje, sobre esses blockbusters, né, que são esses filmes grandiosos e de bilheterias estrondosas, com orçamentos gigantescos. Você acompanha esse tipo de filme ou não? Porque agora nós tivemos um filme baseado em histórias em quadrinhos, né, que é Vingadores Ultimato, dos irmãos Russo, da Marvel. Não sei se você acompanha os heróis da Marvel.
pelos gibis, e ele alcançou a maior bilheteria de todos os tempos, quase 3 bilhões de dólares. E sucesso de público e crítica. Você acompanha esse tipo de filme também ou não? Não acompanho. Acompanho de longe, né? De vez em quando eu vejo um tal, mas não é um cinema que me agrade, né? É igual música. Quem aprende a ouvir música boa, nunca vai conseguir ouvir um tipo de música que toca muito por aí, sabe? Não consegue. O ouvido não aguenta, não suporta. Concorda, Paulo? Não suporta, o ouvido não suporta. A mesma coisa filme, sabe? Quem tem o olho muito treinado para filme, que viu muito filme bom, muito filme diferente, não consegue ver qualquer coisa, sabe? Não consegue mesmo, sabe? E isso não é esnobismo, não, sabe? Depois que você vê muito filme bom, você vai lembrar do que eu estou te dizendo hoje. Você não vai conseguir ver filme ruim, sabe? Mas são filmes bons também. Esses blockbusters são filmes bem feitos, né? Mas são muito repetitivos, né? São feitos só para ganhar dinheiro. Meio que trai um pouco a essência do cinema, né? Daquela coisa da magia, da sedução. É mais pancadaria, é movimento, é aquela montagem estroboscópica, né? Neurótica, paranoica, né? Que liga a pessoa. Tem gente até que fica meio pirado quando vê aqueles filmes, tem gente até que vai parar no hospital, tal, né? Mas é o que faz sucesso hoje, né? E isso é ruim porque atrapalha muito o mercado dos cinemas nacionais. Todo país no mundo produz cinema, sabe? E a maioria dos países produzem cinema de boa qualidade. Mas os filmes produzidos nos seus respectivos países, de boa qualidade, são atropelados pelos blockbusters, né? Acaba perdendo espaço, né? Olha, um exemplo bem claro, Bacurau, que é um filme brasileiro que quase ganhou o Festival de Cannes, que está fazendo sucesso no mundo inteiro, não vai passar em Palmas e nem em Gurupi. Não vai passar. Lá em Palmas vai passar no Cine Cultura, que é um circuito alternativo, mas no cinema comercial não vai passar. Os grandes filmes brasileiros dos últimos anos e de todos os tempos, que fazem sucesso no mundo inteiro, que ganharam prêmios e que ganham prêmios até hoje no mundo inteiro, os atuais, não passam nos cinemas. Nunca vai passar no cinema de Gurupi, nunca passaram no cinema de Palmas, né? Quem furou a bolha fomos nós, né? Nós produzimos há 5 anos atrás um longa-metragem chamado Palmas Eu Gosto de Tu, que nós juntamos 6 produtores de filmes, de curta-metragem, documentário, e fizemos um longa que tinha como tema central a cidade de Palmas. Eu ia colocar, né, nessa lista aí, mas como estava um pouco extenso, eu deixei de fora. E cada um fez um episódio, né, de 17 minutos. O meu se chama A Mala dos Peixes Graúdos. É a história de um cara que vai pescar, um cara que está fudido na vida, está lascado na vida e vai pescar no Lago de Palmas para esparecer um pouco. Aí pega um peixe muito grande. Quando puxa o peixão, na verdade é uma mala cheia de dinheiro, com R$1 milhão. Por isso que o nome é A Mala dos Peixes Graúdos. E aí fica subentendido que, na verdade, aquela mala é fruto de corrupção, de alguém que estava fugindo da polícia ou não queria ser pego, jogou a mala dentro do lago, né? Então esse filme ficou 1 mês em cartaz, lá no Palma Shopping, como é que chama o cinema do Palma Shopping? Não, do Capim Dourado, lá em Palmas? Cinemark, Ficou 1 mês no Cinemark. Né? E tinha dia que lotava e tinha dia que ficava pela metade, mas sempre teve um grande público. Então foi a única vez que se furou essa bolha, né? Mas os grandes filmes brasileiros não passam lá não, a não ser os da Globo, né? Que na verdade são uma extensão da televisão, né? Produto de televisão formatado para tempo de cinema, 1h30 em média. Você acredita que a indústria cinematográfica hollywoodiana, pelo que você está me falando aqui, desses grandiosos filmes, né, os blockbusters, acabam atrapalhando as produções, né? E como que você avalia o mercado cinematográfico das produções cinematográficas brasileiras hoje? Porque, querendo ou não, a gente vê mais nos cinemas, né, comerciais, filmes de comédia. A gente até mesmo não conhece os próprios filmes, né, os filmes mais cult, assim, porque a gente
a gente não tem acesso a esse tipo de filme, né? Eles são mais para festivais e tudo. Como que você avalia isso? É porque há uma invasão do sistema audiovisual, cinematográfico americano no mundo inteiro, né? Existe um monopólio, né? Eles mandam mais do que os brasileiros. No mercado audiovisual brasileiro, os grandes empresários americanos, as chamadas masters, as grandes empresas de produção de cinema de Hollywood, mandam mais no mercado Brasil do que os brasileiros. Isso acontece no mundo inteiro. Então fica sem espaço, né? Fica sem espaço para os filmes locais. É o sufocamento dos cinemas nacionais. É até quase que um título de um livro. O sufocamento dos cinemas nacionais. É isso que eles fazem, né? O Brasil hoje produz muito cinema e de altíssima qualidade. Altíssima qualidade, ganhando festivais no mundo inteiro, os festivais mais importantes do mundo. O Brasil tem ganhado direto esses festivais. Mas existe circuitos para esse cinema nos grandes centros do Brasil e nas grandes capitais do mundo, sabe? Existe. Os filmes brasileiros são mais vistos fora do Brasil do que no Brasil. Então, hoje, tem os cinemas regionais que estão bombando, que é os cinemas de Pernambuco, os filmes do Pernambuco, do Ceará, Rio Grande do Sul e Bahia, né? Esses 4 estados estão produzindo altos filmes, filmes de altíssima qualidade, que estão sendo elogiados, vistos no mundo inteiro, mas a gente não vê. Alguns chegam lá em Palmas, no Cine Cultura, só. Por quê? Porque não tem espaço. Às vezes você tem 10 filmes brasileiros que foram produzidos no ano passado, que estão sendo lançados e sendo exibidos, né? E o Cinemark lá em Palmas está com as salas todas ocupadas por um mesmo filme, blockbuster. Isso é ridículo, sabe? É um absurdo, sabe? Isso, né? O mesmo filme ocupando várias salas, enquanto tem vários filmes brasileiros, né, de alta qualidade, ganhando prêmios por aí, e que não podem ser exibidos lá, não são exibidos lá. É uma situação complicada, assim. Isso se vive, isso não é de hoje não, isso é uma briga que vem desde os anos 60, né, e que nunca acabou e nunca foi resolvida. É um problema seríssimo para o cinema brasileiro. Voltando agora para falar um pouquinho de você, eu vi que você trabalhou com a atriz Vera Fischer, né? Como que foi dirigir a Vera Fischer acho que foi num comercial? Foi só um comercial. Foi só um comercial? Como que foi dirigir, assim? Porque ela é uma atriz de alto escalão, né, da Rede Globo. Como é que você se sentiu? Ficou nervoso, emocionado? Não sei. Na hora, por incrível que pareça, eu não fiquei muito não, mas antes da gravação eu fiquei, porque era a primeira vez que eu ia trabalhar, dirigir como você falou, uma atriz de alto gabarito e, na verdade, uma musa brasileira, né? Ela sempre foi uma musa, né, brasileira. Então fiquei muito preocupado como é que seria essa relação lá, como é que ela me trataria, né, se ela me respeitaria, sabe, né? Porque ela é um mulherão, grandona, e eu um tocantinense baixinho, né? Então já começava por aí. Mas transcorreu muito bem. Ela é muito respeitadora, me ouvia, né? Porque os grandes artistas, estrelas, têm uma tendência a não ouvir, a não respeitar, a não obedecer à direção, né? E ela não. O que eu dizia, ela fazia, o que eu dizia, ela ouvia. Foi uma maravilha, sabe? Foi muito bom. A pena que eu não tenho esse comercial. Sumiu o comercial. Essa coisa de computador, às vezes a gente perde um HD e tal e vai embora um monte de coisa. E acho que numa dessas eu perdi esse comercial. Tem um pouco de cena do making of, eu dirigindo ela, mas o comercial pronto mesmo eu não tenho. Você, né, criou a primeira produtora de vídeo do estado. De onde que surgiu essa ideia de você criar uma produtora de vídeo? Bom, eu cheguei de volta para cá em 90, no começo de 90, porque nos anos 80 eu morei em Goiânia, eu estava estudando e fazendo uns filmes, eu fiz alguns filmes lá em Goiânia, né? E participava de uns grupos, né? Um cineclube muito famoso, que é o Antônio das Mortes, do qual eu fui presidente, fui vice-presidente da ABD em Goiás, que é a Associação Brasileira de Documentaristas, em Goiás. E, modéstia à parte, eu era considerado em Goiás uma promessa do cinema goiano, modéstia à parte.
tinha isso, as pessoas falavam isso mesmo, sabe? Mas com a criação do Tocantins, eu pensei, poxa, de repente eu tenho que voltar, sabe? De repente posso começar um trabalho lá no Tocantins, junto com o Estado, né? E não tem produtora, e não tem ninguém fazendo cinema. Quem fez cinema lá fui eu mesmo em 84, quando eu fiz o Cinemas da Quarta-feira. Depois eu fiz o documentário Grupinho, Norte Grupinho, em 86, né? Então tinha um terreno preparado para eu vir para cá. E aí eu vim pensando nisso, em montar uma produtora mesmo, né? Eu não queria fazer publicidade em Goiás não, sabe? Mas eu pensei, no Tocantins eu vou ter que encarar a publicidade. Não dá para querer fazer cinema lá, viver de cinema, de arte audiovisual. Aí eu vim para cá pensando nisso mesmo, montar uma produtora. E aí me juntei com uma galera aí, montamos uma produtora que chamava Bente Vídeo. Uma brincadeira com o BenTV, né? Bente Vídeo, né? E essa produtora fez história, porque eu já vim de lá com conhecimento de cinema. Eu estudei muito cinema, embora, como eu te disse, lá em Goiânia não tivesse faculdade de cinema, mas a gente tinha um grupo que era ligado à universidade, que era muito estudioso. Então a gente via muito filme, estudava muito, lia muito. Então eu aprendi muito de cinema lá em Goiânia. Então eu vim para cá com essa bagagem toda, né? E de ter feito alguns trabalhos lá também, inclusive com atores, né? Alguns que eu mostrei aqui hoje foram feitos lá ainda, né? E aí não foi muito difícil não, montar a produtora, porque com essa bagagem, e aí achei também uma galera aqui interessada, e um pessoal do teatro talentoso, e aí eu juntei com esse pessoal do teatro para colocar nos meus comerciais, e isso chamou a atenção das pessoas de Palmas, que quando eu vim para cá eu pensei que ia morar em Palmas, mas Palmas estava ainda muito no começo e tinha muita poeira e muita lama. E aí, no primeiro ano que eu estava aqui, eu conheci uma garota aqui em Gurupi, uma paulistana que estava perdida aqui, aí a gente se juntou tal, e aí nasceu um filho, o primeiro filho, e aí eu não queria expor ele à poeira, aí fui ficando em Gurupi, mas eu tinha que estar em Palmas. Mas fui ficando em Gurupi, fazendo as produções em Gurupi, inclusive produções para Palmas. Essa é a história da Bente Vídeo, que durou de 91 a 96. Aí depois eu fui para Palmas, final de 96. E como que você fazia para divulgar esse material que você produzia? Era só na televisão? Você fazia alguma coisa para os esportes para rádio também? Ou não? Não. A publicidade? Isso, aqui. Isso. Não, todos eram comerciais encomendados, né? Para empresas. Para empresa, eu fiz muito para empresas e para a Prefeitura de Palmas e muito para o governo do Tocantins. Teve o governo Avelino, por exemplo, a maioria dos comerciais do Avelino fui eu que produzi, em Gurupi. Aí eu ia para Palmas, levava e entregava lá, para ser exibido em todo o estado. Mas era sempre assim, eram comerciais encomendados. E alguns eu fazia porque eu gostava, tipo esse do concurso de poesia que eu exibi aqui hoje, ali foi para ajudar o pessoal do Festival de Poesia Falada, né? E porque assim, eu fazia publicidade, mas eu queria fazer cinema também. E a maneira de fazer cinema, por exemplo, era fazer clipe para os amigos. Videoclipe para os amigos. Era a maneira de exercitar o cinema, né? E aí eu fiz para alguns cantores aí, conhecidos aí, o Dorivan, um tal de Paulo Albuquerque, Chiquinho Chocolate. Aí esse tal de Paulo Albuquerque fez um festival chamado FESC, um festival de música, e aí eu peguei e fiz um clipe para cada um dos participantes que chegaram na final, e aí fizemos um monte de clipe, mas tudo sem recurso, né? Então a gente fazia meio na vontade e tal, e não ficavam grandes obras assim. Se tivesse grana a gente faria bem melhor. Mas era isso, eu fazia publicidade para ganhar dinheiro e cuidar da família, e tentava fazer cinema fazendo essas coisas, esses clipes, esses videoclipes aí. E eu fiquei sabendo que você quer trazer para Gurupi um núcleo de produção videográfica. Confere isso? O que seria esse núcleo de produção? Como que vai acontecer? Você poderia explicar um pouquinho para a gente? Posso. Na verdade, é como você ter uma empresa num lugar e montar uma filial na outra. O que eu vou fazer é isso, é montar uma filial aqui em Gurupi. Eu chamo de núcleo porque eu não vou, inicialmente, alugar uma casa, montar uma estrutura, não.
eu vou estar presente na cidade, no mercado da cidade e produzindo coisas, né? Sem deixar Palmas e sem deixar o Tocantins como um todo. Como eu digo, eu vou estar com um pé em Palmas e um pé em Gurupi. Até por necessidade. Eu tenho uma filha que estuda aqui na Unirg, faz medicina, e a gente sente necessidade de passar tempos aqui, eu e a minha esposa, né? Passar temporadas com ela aqui. E aí, como é uma cidade que é a minha cidade também, e eu vejo que é uma cidade muito boa, eu estou assim, maravilhado com o Gurupi atualmente, sabe? Falei, poxa, por que não, né? Por que não? Sem atrapalhar ninguém, sem concorrer com ninguém assim, naquele sentido de querer derrubar ninguém, querer atrapalhar o trabalho de ninguém, mas ocupar um espaço, né? Que de repente está em aberto. É isso. E aí eu vou ficar, em média eu vou ficar 10 dias aqui e 20 dias em Palmas. Dependendo do que for acontecendo, do que for surgindo, pode ser que eu fique 20 dias aqui, 10 lá, né? Isso vai ficar em aberto, né? Eu vou ficar na ponte aérea entre Palmas e Gurupi. Então você vai começar você vai trabalhar sozinho a fazer essas produções videográficas? Ou como que vai ser? Ou você vai ter uma equipe? Ou você tem uma equipe lá e vai trazer para cá? Eu tenho uma equipe lá e aqui eu vou montar equipes específicas. Para cada trabalho, montar uma equipe. Fixo mesmo sou eu e a Sandra, que é a minha esposa e sócia, né? Nós somos a equipe fixa. Mas para cada trabalho nós vamos montar uma equipe. A gente chama um cinegrafista, chama um assistente, chama uma produtora para, em cada trabalho, participar com a gente. É isso. Mas produzir comerciais para as empresas, produzir documentários para as instituições, produzir videoclipes para os amigos. E vou dar uma ênfase grande também em formatos publicitários para redes sociais, que é uma coisa que está muito forte, está crescendo muito, e que não é fácil, porque as pessoas não estão tendo domínio disso, e quem está entrando está se frustrando, e os empresários que estão entrando estão se frustrando, pelo menos é o que eu sinto aqui com alguns que eu conversei, porque não gera resultado, tal, então tem um problema de linguagem, de conhecimento, tal. E esse é um dos espaços que a gente vai ocupar, porque a gente tem uma experiência, um conhecimento, um know-how com esses formatos específicos para redes sociais, formatos que funcionam, né, que funcionem mesmo. Hélio, muito obrigada, foi um prazer entrevistar você e eu espero te entrevistar para o meu projeto, viu? Pode contar. Muito obrigada, viu? Foi maravilhoso você transmitir tanto conhecimento aqui nessa noite pra gente. Opa, que bom. Obrigada mesmo. Que bom.